Operemos em Cristo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Esse versículo é de Paulo, está na carta aos Colossenses 3,17. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos ao serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-te, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E com essa mensagem nós estamos abrindo a nossa reunião desta noite. Quero cumprimentar a todos, desejando a todos uma boa noite, uma noite de paz. Estendo a minha saudação aos nossos irmãos que vão nos acompanhar pela internet, e que igualmente todos estejam envolvidos nessa mesma paz do Cristo, a paz do nosso Divino Mestre. E temos hoje a oportunidade de estudar um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, porque o entendimento espírita do Evangelho nos facilita essa compreensão, para que a gente tenha cada vez mais luzes no nosso mundo interior para tomarmos sempre as melhores decisões. Para nossa alegria, hoje nós vamos contar com a nossa irmã Nara, que já tem nos visitado outras vezes, cooperando conosco, trazendo aí o fruto dos seus estudos, dos seus esforços. Hoje o tema da noite já está aqui, para vocês verem, Trabalhadores da Vinha. E nós vamos entender o que significa essa sentença aí, essas palavras. Como de hábito a gente faz, nós vamos iniciar no clima da oração, pedindo a proteção dos amigos espirituais, para que a nossa reunião transcorra no clima de harmonia, de tranquilidade, num ambiente favorável para a aquisição de valores espirituais. Lembrando o seguinte, que durante as reuniões, os amigos espirituais que dirigem a casa
aproveitam para nos auxiliar, realizando tratamentos, né, naquilo que a gente tem maior necessidade, pacificando nosso mundo interior, preparando-nos para que a gente volte depois para os nossos afazeres em melhores condições de continuar cumprindo todos os nossos deveres. Então vamos juntos mentalizar Jesus Cristo, entregando a Ele a nossa reunião. Senhor e Mestre Jesus, em Seu nome estamos iniciando a nossa reunião desta noite. Permita, Divino Mestre, que os Seus emissários, nossos estimados mentores espirituais, estejam conosco, garantindo-nos o clima da paz, da harmonia. E que todos nós estejamos, nestes instantes, ligados a este propósito superior de aprender, para que esqueçamos as inquietações, as dificuldades que trazemos, para vivermos esses momentos em clima de espiritualidade superior. E que as lições que forem colocadas à disposição de todos, nós possamos guardá-la na mente e no coração. Obrigado, Divino Mestre, por mais esta oportunidade. Em Seu nome abrimos a nossa reunião nesta noite. Que assim seja. E agora com vocês, a Nara, para desenvolver o trabalho, Deus te proteja na sua atividade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, possamos aproveitar, como disse o Paulo, esse momento. Nós vamos nos apoiar no texto bíblico que está em Mateus, capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. E esse texto diz assim: Jesus contou essa parábola, é uma história, né? Para deixar uma lição aos seus discípulos e ao povo daquela época. Então ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um proprietário de vinha, que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha, evidentemente. E tendo ajustado com eles 1 denário por dia, enviou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, na praça, outros estavam desocupados. E disse-lhe o Senhor: ide trabalhar na minha vinha. Chamou outros: ide trabalhar na minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído novamente na 6ª hora, na 9ª hora, procedeu da mesma forma, saindo a procurar os trabalhadores e encaminhando para a sua vida. Então ele encontrou outros desocupados e ele disse: por que estáis desocupados? E eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Ele falou: disse-lhe então: ide também vós trabalhar na minha vinha. E ao cair da tarde, ele chamou o administrador e disse: chama os operários e paga-lhes, começando dos últimos para depois os primeiros. E o administrador, então, chamou aqueles que vieram na 10ª hora, na 9ª hora, e ele deu 1 denário para cada um. Pagou um dinheiro, né? Quando chegaram aqueles primeiros, ele também pagou 1 denário, da mesma forma, né? Aí, ao receberem, eles murmuraram: ora, isso não é justo. E chamou o Senhor, né? E disse assim: meu amigo, ele falou, nós trabalhamos o dia todo, ficamos no sol e no calor e nos pagou o mesmo tanto do que os últimos. Aí o Senhor disse: meu amigo, eu não te faço injustiça. Nós combinamos 1 denário pelo seu dia de trabalho e os outros eu paguei o que for justo. Combinei, né? O que seria justo. Não combinou o valor. Aí falou: toma o teu, toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti.
Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Será que vês com mau olho que eu seja bom? E assim concluiu Jesus: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Então, essa história está narrada, inclusive está no Evangelho de Jesus, dessa forma, né? Então, nós vamos procurar o significado da palavra, da história, né? Quando a gente vê de primeira mão, a gente pensa, houve arbitrariedade, houve injustiça, afinal, uns trabalharam o dia todo e os outros trabalharam apenas 1 hora, 2 horas, né? Então, o que nós temos que entender? Primeiro, o Senhor da vinha, o dono, o proprietário, é Deus. A vinha é o campo de trabalho, a existência terrestre, é o lugar em que nos encontramos aqui. E os trabalhadores somos nós, a humanidade, né? Então, na visão de Kardec, são os apóstolos, os mártires, depois os sábios, os filósofos e, finalmente, os espíritas. Quer dizer, é a humanidade trabalhando na vinha do Senhor, que é o nosso mundo, né? Esse ambiente. E o trabalho na vinha significa o trabalho pessoal. O trabalho simboliza a reforma que compete cada um fazer para atingir a perfeição, a aquisição das virtudes, a reforma interior. E o pagamento? O pagamento é a conquista da perfeição. Então, já temos um pano de fundo aí para entender o que Jesus propunha ao contar esta história, né? Continuando analisando a parábola, vamos observar do ponto de vista espiritual. Primeiro, por que a gente falou assim? Parece uma injustiça. Porque nós começamos a ver, primeiro, pelo ponto de vista material. Mas Jesus, quando ensinava, ele visava uma visão maior nossa, do ponto de vista espiritual, nós como espíritos, né? Então, primeiro, o que é combinado não é enganado. Ele falou, eu vou te pagar 1 denário, que é o dinheiro da época, para você trabalhar o dia todo, pelo seu dia. O que foi combinado, não houve injustiça. Ele combinou aquele valor. Nos outros, ele falou, eu vou te pagar o que for justo. Então, também os outros, eles aceitaram. Então, o que eles recebessem, não podiam reclamar, né? E a qualidade do trabalho entra nessa conta, nesse combinado, né? Aquele que trabalhou, olha lá, o amor ao trabalho, a qualidade do trabalho conta. E ele observou, o Senhor observou o trabalho de cada um, tanto aqueles que chegaram cedo como aquele que chegou depois. Então a qualidade aí conta, né? Então nós temos que ver nisso tudo, cuidado com a inveja. O outro ganhou igual, eu já estou tendo sentimentos negativos, independente do que foi combinado. E cuidado com a ambição desmedida. Mas nós vamos falar sobre isso no decorrer aqui da nossa fala, né? Então, gente, na verdade, quando Jesus conta essa história, se nós inicialmente pensamos que houve injustiça, nós temos que entender alguns pontos. Primeiro, o pagamento não foi feito pelas horas de serviço, mas pelo serviço executado. Então é onde entra a qualidade, né? E tem pessoas aqui na vida material que precisam de 12 horas para fazer uma coisa que outras fazem em 4, 5 horas, 3 horas. Por quê? É da natureza da criatura humana. Nós somos criaturas diferentes, né? Então, transportando essa parábola para o ponto de vista espiritual, vamos destacar que os trabalhadores da primeira hora são aqueles espíritos que contam com o maior número de encarnações.
São espíritos, muitas vezes, que já viveram inúmeras oportunidades, mas não conseguiram cumprir os próprios deveres no decorrer da sua evolução. Os trabalhadores contratados posteriormente representam aqueles que, fazendo o melhor uso do seu livre-arbítrio, conseguem em menos tempo realizar a evolução que outros levam muito mais tempo, né? Então, ainda, já falei, né? A psicologia aplicada aos negócios também demonstra que as pessoas trabalham diferente. Muitas pessoas só trabalham sob o jugo da observação. Se o gerente está perto, eles estão trabalhando. Se o administrador está olhando, eles fazem. Mas quando saem da observação, fazem de qualquer jeito, não fazem, enrolam. Existe na humanidade pessoas assim, né? Então, Jesus quis evidenciar isso nos seus ensinos. Então, a qualidade do que fazemos, como fazemos cada ação que tomamos nessa nossa encarnação, nos deveres a serem cumpridos. Então, as condições essenciais para um trabalhador são a constância, a boa vontade, o esforço no trabalho que assumiram. E o bom trabalhador, ele se distingue por essas características. Então, quando a gente analisa essa parábola, nós, nessas encarnações, será que estamos fazendo o melhor pela nossa evolução espiritual? Ou estamos levando, assim, vamos dizer assim, no maneiro, estamos levando meio de qualquer jeito, deixando muitas vezes para depois, que às vezes a gente espírita tem essa mania, né? Às vezes fala assim, o que eu não fizer eu fico para outra encarnação. Então, isso determina a qualidade das nossas ações, daquilo que fazemos. Então, todas essas lições, eu quis destacar aqui que é uma advertência dramatizada contra a inveja. Porque nós, muitas vezes, podemos viver bem, podemos viver harmoniosamente e ficamos vendo o que o nosso vizinho tem, o que o meu amigo tem mais que eu, por que o carro dele é melhor, nunca nos satisfazendo com as coisas que conseguimos adquirir legitimamente, fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Ficamos preocupados com bens que o outro adquiriu, ao invés de usufruir daquilo que temos, sabendo ser gratos, inclusive, pela oportunidade de termos essas condições, de termos a possibilidade de ter uma vida harmoniosa dentro daquilo. Então a gente fica, no estudo que a gente fez, a gente fica preocupada, é como se a gente estivesse alimentando essa inveja. Além disso, gente, hoje, com as técnicas da publicidade, nós somos muito levados às coisas artificiais, supérfluas. O mercado aí de consumo, ele descarrega em cima de nós um mundo de ofertas que nem sempre é da nossa necessidade. Então nós temos que aprender a viver dentro dos parâmetros das nossas condições, reconhecendo a oportunidade da encarnação como uma lição preciosa para a nossa evolução espiritual. E nós vamos sendo levados, eu falo assim, a gente vai sendo como que puxado para adquirir aquela coisa melhor, aquela condição melhor, aquilo que traz mais bem-estar. Não somos contra o conforto, a alegria, o bem-estar. O Kardec fala isso no Livro dos Espíritos. Tudo isso é muito importante para a humanidade, é o progresso. É o progresso chegando. Hoje, o progresso demonstra que ter um celular é quase que uma necessidade. Ter um carro é uma necessidade, com raras exceções, porque facilita a vida, dá mais conforto para as pessoas. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. Agora, o perigo é que se eu não posso ter, eu tenho que causar um sofrimento para mim para poder ter aquilo. Esquecendo
de possibilidades diferentes para usar bem, utilizar bem essa oportunidade de aprendizado, porque se estamos naquela condição, é lógico que aquilo determina um aprendizado para nós. E muitas vezes nós ficamos revoltados, magoados, porque não podemos ter coisas que, assim, temos vontade de ter, né? Temos desejo de melhorar, de progredir. É natural, é legítimo, se pudermos ter. Mas não fazendo, bom, eu quero ter é o que a gente chama o sofrimento pela inadvertência, né? Eu quero ter uma BMW, mas eu quero. Aí eu vou lá, faço uma prestação de 50, 70 meses, sacrifico necessidades da minha família para uma coisa que, se eu tivesse um carro diferente, ele me levaria, faria para mim atenderia as minhas mesmas necessidades. Então nós temos que ter bom senso, equilíbrio, nós temos que ter coerência nas nossas ações com relação a isso, né? Por isso que os autores que eu li falam muito isso, né? Esse perigo, né? E além disso, gente, essa parábola é também uma advertência para os espíritas. Nós que temos consciência que a nossa vida é uma oportunidade valiosa de aprendizado do espírito, nós temos que pensar o que eu preciso para viver. Tem um autor que fala assim: sempre que você quiser adquirir um bem, uma coisa, pergunte antes, eu preciso disso? Né? Que é uma forma da gente, vamos dizer, fazer uma reflexão acerca daquilo. Né? E nós temos aí as experiências nossas que vão nos levando a esse aprendizado. Mas com relação aos espíritas, nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos julgando o que estamos recebendo nesse trabalho na vinha do Senhor. Será que o nosso trabalho não está envolvido com interesses pessoais? Então, muito cuidado. Por isso que ele fala, o autor que eu pesquisei, né, ele traz muitos perigos para os espíritas. Então, se eu posso ter alguma coisa com o trabalho que eu realizo no movimento espírita, será que eu não estou usando isso como interesse pessoal? Então são as pessoas que muitas vezes usam a mediunidade, cobram, ou fazem benefícios e esperam retribuição, benefícios do ponto de vista da doutrina espírita, né? Orientações, ações de caridade e tudo a pessoa faz com o intuito de receber. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Benefícios pecuniários no campo da mediunidade. A gente tem visto aí, né, fatos, pessoa que utilizava isso e que, no fim, foi muito, muito ruim. Por quê? A doutrina espírita, ela por ela mesma, ela é cristalina, é pura. O que faz? Algumas vezes falam, mas o espírita, lá, eles cobram, lá em tal lugar, cobrava para ter assistência, para receber não sei o quê, porque o que a doutrina oferece é gratuito, deve ser de doação, de necessidade de auxiliar espiritualmente aquelas coisas. Então, a gente admite aquilo que Jesus falou: dê de graça o que de graça recebeste. E é esse o propósito da doutrina. Então, a doutrina em si é pura e cristalina. Mas se a pessoa que a utiliza para esses fins toma essas atitudes, então não é a doutrina que é ruim, é a criatura que está enganada, que está em erro diante da situação. Assim como às vezes a gente julga, fala, ai, não vou em tal lugar não, porque lá eles pegam dinheiro. A religião, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela tem a pureza para ensinar. Agora, aqueles que usam dela para benefícios pessoais, a responsabilidade é da criatura, não é do sistema, né? Não é da religião. Então, ele fala, esse autor, que na verdade é o Caibar Chub, eu pesquisei para estudar com ele, né? E outros também. E ele fala assim,
que são perigos para os espíritas, como estão utilizando a doutrina nesse campo de trabalho que é a vinha do Senhor. Então, estudar, conhecer, saber para a divulgação do espiritismo e em favor do próximo. Então, muito cuidado. Será que o que nós sabemos, será que o que estamos fazendo, não estamos querendo receber, né, recompensa? E isso anula o valor do trabalho. Por isso que ele fala que também essa parábola é uma advertência também para os espíritas. Bom, enfim, Kardec vai destacar que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Em algumas traduções, uns falam trabalhadores da vinha, outros falam trabalhadores da última hora. Então, a doutrina espírita, gente, ela é muito jovem, considerando as religiões milenares que que existem na Terra, né? Então, os espíritas, não admitindo aquele modelo de doutrinas religiosas que estabeleceram coisas para a humanidade, vem trazer uma visão muito diferente sobre tudo isso. A doutrina espírita, gente, veio clarear inúmeros ensinamentos, inclusive de Jesus, com relação àquilo que era ensinado pelas religiões, pelo modelo religioso oficial, até podemos dizer. E a doutrina espírita nos responde tudo isso sob o ponto de vista espiritual, eliminando as dúvidas, nos dando as respostas coerentes e lógicas diante desses ensinos de Jesus. Então, as respostas foram encontradas, as ideias aclaradas, e as criaturas convictas dessa verdade vão compreender claro e objetivamente esses ensinamentos de Jesus. E, mais ainda, o aspecto que Kardec cita é a última hora. Então, ele diz que essa última hora representa que os tempos estão chegados. Todos nós aqui já ouvimos falar, temos ouvido dos palestrantes, dos estudiosos, que a Terra fará uma mudança, né? Passará por uma mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, numa condição melhor de vida social, de vida espiritual para toda a humanidade. Porém, só aqui ficarão aqueles que têm consciência do bem. Essa é a fala que ouvimos e que nos orientam, né? Então, as criaturas que não estiverem de acordo, não estiverem dentro desses critérios, serão afastadas para mundos que tenham a condição da Terra ou até mundos mais primitivos, para, com o valor do suor, do trabalho, do sofrimento, fazerem jus a viverem num mundo assim. Então, quando ele fala, os últimos serão os primeiros, Kardec ressalta que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Por quê? Quando a doutrina espírita chegou, muito aprendemos e muito erramos nas inúmeras encarnações. Então, considerando isso, aqueles que com a doutrina espírita se dispuserem a se modificar, fazer da sua vida um hino de trabalho, de amor, de reforma espiritual, estarão em condições de viver nesse mundo de regeneração. Por isso que ele fala que os espíritos, considerando que a doutrina espírita é uma doutrina nova diante das religiões que já existiam, então a doutrina espírita está recebendo esses trabalhadores da última hora. Então eu diria assim, né, que para nós, né, é muito assim, eu acho que é muito gratificante, porque nós estamos tendo as últimas oportunidades, gente, de modificar, de reformar. Então, é um momento que nós temos que tomar consciência dessa realidade e não adiarmos mais a nossa vontade de transformar e movimentar tudo isso em ações que realmente fixem essa nossa vontade, demonstrem essa nossa vontade, né? Então, como
Considerando isso, como corresponder a esses créditos concedidos pela providência divina, né? Tudo que Deus nos dá, essa última oportunidade, se somos os trabalhadores da última hora, é bom entendermos que a qualidade do nosso trabalho deve ser diferenciada daqueles que estão há muitos séculos pelejando, trabalhando, utilizando seu livre-arbítrio e modificando-se muito pouco. Então a nossa postura deve ser de uma reforma autêntica e valorosa, vamos dizer assim, né? Então, eu penso que, eu anotei aqui, que para a gente realmente, assim, corresponder a ser trabalhadores dessa vinha, corresponder a ser esses trabalhadores da última hora, nós temos que aceitar com boa disposição o convite ao trabalho. Fomos chamados e é tão sério, é tão importante essa postura nossa que nós temos que nos entregar assim, não parcialmente, né, de uma forma plena ao trabalho, à dedicação, a servir o próximo e, perceber que a paga, na maioria das vezes, é bem superior ao nosso mérito. Nós estamos estudando uma obra de André Luiz e ele, no Domínios da Mediunidade. Então, tinha um senhor que ele era dirigente da casa, um trabalhador assim, modelo, e ele desencarna. Então, a espiritualidade concede aos trabalhadores que ele envie uma mensagem. E aí ele fala, né? Fazia alguns dias só que ele tinha desencarnado, então eles levam um médium através do desdobramento, inclusive a lição chama-se desdobramento inconsciente. E ele é levado, o médium, encontra com ele, com o que tinha desencarnado, e ele transmite uma mensagem, né? Aí ele fala, o que você quer falar para eles? O médium. Aí ele começa a falar, ali como médium, né? O amigo que tinha desencarnado. E olha o que ele fala, gente, interessante. Ele era trabalhador assíduo, um modelo ali no grupo, no agrupamento, e ele fala assim, sou muito grato por essa oportunidade e vou dizer a você, tudo o que fazemos são bagatelas diante do quanto recebemos da espiritualidade. Eu guardei tanto essa frase dele, porque nós, assim, achamos muitas vezes, evidentemente, é muito particular essa opinião minha, assim, que a gente está fazendo tudo certinho, de bom, e bom que faça, né? E de repente a gente assim, eu acho que eu vou pro nosso lar, viu, gente? Porque eu estou fazendo tudo bonitinho. A gente brinca o nosso lar porque é o mais conhecido, né? Mas é a primeira frase, fala, sou muito grato e quero dizer, o que fazemos são bagatelas diante do quanto recebemos. Nós temos um trabalho lá no Luz e Amor, né, de assistência espiritual, e eu vejo, gente, quando os espíritos às vezes comunicam numa reunião para estimular o grupo, tudo, eles não param de falar assim para a gente. Somos muito gratos ao que vocês doam, ao trabalho que vocês se dedicam. Então a gente fica meio envergonhado. Eu fico ouvindo o quanto eles são assim gratos e o quanto eles são reconhecidos por um pouco que a gente faz. Então, quando eu li ali, né, perceber que a paga, na maioria das vezes, é bem superior ao nosso mérito, é que nós considerarmos realmente isso. Basta a gente fazer um pouquinho, gente. Deus é pródigo em nos oferecer o auxílio, o esclarecimento, a luz, que às vezes, se a gente fosse ver mesmo, a gente ficava com vergonha, né? Então, olha lá, aplicar são advertências para a gente trabalhar bem nessa vinha do Senhor, né?
Então aqui, aplicar corretamente os recursos que nos vêm às mãos. O quanto recebemos, gente? Quando a gente analisa friamente o quanto Deus é bom conosco, aí a pessoa fala assim, nossa, mas fulano está numa doença, está na pior condição, sem condição financeira, parece que está tudo ruim na vida daquela criatura. Então a gente tem que pensar, ainda assim, Deus está sendo infinitamente misericordioso, porque é uma lição dolorida e triste que ele tem que aprender. Isso é para a gente reconhecer que mesmo nessas situações assim, Deus ainda é muito misericordioso. E até assim, reafirmando o que Jesus falou, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Meu jugo é suave, meu domínio é leve, né? O meu fardo é suave, meu domínio é leve. Então, a gente ter essa visão quando quisermos trabalhar nessa vinha do Senhor. O crédito de confiança da providência divina vem em forma de adiantamento. Muitas vezes nós recebemos mais para a gente ter condição de fazer, de realizar, de cumprir deveres, muitas vezes como um adiantamento para conseguirmos dar passos melhores nessa caminhada. Então, eu creio que, assim, entendemos bem que essa vinha do Senhor é a grande oportunidade de vivência do amor, de vivência da bondade, né? De tudo que recebemos em favor de nós próprios e do nosso próximo. E essa mensagem de Emmanuel, que eu vou colocar agora, ela é uma mensagem que também vai falar isso, né? Chama-se A Vinha, justamente. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, vagando ao léu na imensidade universal. A terra não é um acaso, né? O planeta não é um barco desgovernado. A coletividade pode cair em desordem, mas a casa terrestre se expressa em absoluta harmonia. Isso nos ajuda a compreender a terra como a vinha de Jesus. Aqui, ele trabalha desde a aurora dos séculos e espera a transformação das criaturas para se integrarem no divino amor. Esta parábola envolve conceitos profundos. Designa o local dos serviços humanos, o volume de obrigações de cada um nessa terra, nessa vinha. Se por enquanto os homens guardam a ilusão de que a terra é um tablado de lutas raciais, políticas, parece que é assim. Mas com o tempo perceberão que é um terrível engano e compreenderão que a terra é elevado recanto de Jesus. Todos trazem consigo a tarefa de contribuir com ele, através da razão, para um mundo de paz e de amor. Então lembremos, meus irmãos, estamos na vinha do Cristo. Mesmo diante de dificuldades, de infortúnios, de dor, sempre trabalha para o bem geral, porque o Senhor concedeu a cada um de nós o material conveniente e justo. Não precisa.